Bom dia a todos os alunos do oitavo ano B, né? Nós vamos iniciar a nossa disciplina de ciência fazendo aqui um resumo do conteúdo que nós vimos, né? Nesse início de ano. Nós sabemos que a situação agora está difícil, com essa pandemia, né? Com esse vírus aí agindo aí, atingindo as pessoas e causando até mortes, né? Infelizmente a gente não está podendo ter a nossa aula presencial, mas nós vamos ter algumas aulas aqui. Eu vou gravar umas videoaulas e vou passar para vocês. De início, nós vamos começar com o resumo do conteúdo que nós iniciamos, né, no início do ano. Então, eu acho que como é que tá por aí, será que já tá todo mundo? Temos aí que essa hora eu acho que já acordaram, estão aí dispostos, tem outros que estão com a cara de sono, né? Tem outros que ainda estão dormindo, tem outros que só vai acordar lá para as 3 horas da tarde, né? Sabe como é que é? Tem uns que passa direto, tem outros que estão aí, tem outros que estão aí com a cara de sono, tem outros aí acordados todo arrepiado, parecendo que viu um mal assombro, né? Tem outros aí que ainda estão com os olhos cheios de remela, né? Tem de todo jeito aí, né? Tem uns aí que ainda estão assistindo esse vídeo aula deitado, mais com sono, mais dormindo do que acordado, e assim por diante. Então, nós vamos iniciar o nosso conteúdo de ciências, né? O resumo do que nós vimos dessa pandemia, das aulas paralisadas. Então, nós começamos o seguinte: iniciaremos com o conteúdo sobre tipos de reprodução, né? Nós chegamos a ver um pouco sobre isso aqui, chegamos a ver os principais tipos de reprodução, que é exatamente os principais tipos. Nós podemos destacar que é justamente a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, né? Os principais tipos de reprodução que nós conhecemos são esses dois aqui, sexuada e assexuada. Olha só, alguma coisa interessante aqui é que, por exemplo, vamos iniciar falando sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, geralmente, ela é mais frequente nos seres unicelulares, né? Seres unicelulares, como, por exemplo, sabemos que existem os seres pluricelulares e os seres unicelulares. Então, os seres unicelulares, vou colocar aqui, ó, seres unicelulares, nós sabemos que é aquele que apresenta, né, uma única, o que? Célula, né? Apresenta uma única célula. Exemplo, né, as bactérias e os protozoários. Então, esses dois aqui, eles são seres unicelulares, né? Porque apresentam justamente uma única célula. Então, veja só, uma coisa interessante aqui da gente ver, os seres unicelulares são aqueles que apresentam justamente isso aqui, ó. Como eu estava falando, apresentam justamente isso aqui, ó, uma única célula, certo? Uma célula. Aí depois nós vamos ver os seres pluricelulares, que vai ser justamente aqueles que vão apresentar mais de uma célula, né? Aliás, que é aquele que possui mais de uma célula, né? São chamados de pluricelulares, né? Isso aqui é uma célula do sangue, né? Para você ver melhor aí, aqui é a célula do sangue, né? E o sangue, nós temos sangue, então o sangue é uma célula pluricelular. Nós seres humanos, nós somos pluricelulares porque possuímos mais de uma célula, né? O sangue é um conjunto de células. Então, está aqui é uma única célula, né? Essa única célula, quem vai ter uma única célula? Justamente as bactérias e os protozoários. Então, os seres unicelulares apresentam uma única célula. Vamos lá, quem está por aí, vamos lá. Maria Clara Ferreira, acorda Maria Clara Ferreira, vamos estudar. Maria Dalva, quem mais? Maria Eduarda Rodrigues, Ângela, só Deus, hein? Já pode dar uma hora dessa para assistir aula de ciência, mas vamos acordar. Cauane Kaline, David, deixa eu ver quem mais está por aqui, é de Jaline, né? Isabela, vamos acordando, porque aula de ciências. Então vamos voltar para cá.
Então, seres unicelulares apresentam uma única célula. Nós sabemos que existem também os seres pluricelulares, que são aqueles que apresentam mais de uma célula. Por exemplo, quem é que apresenta mais de uma célula? Nós podemos destacar aqui, ó, os animais em geral, né? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui um leão, nós temos aqui um gato, né? Nós temos aqui um cavalo, um porco, uma ovelha, um urso, um macaco, um boi, um golfinho, enfim, nós temos aqui os animais, né? Eles são chamados de pluricelulares porque apresentam mais de uma célula. E a gente também, né? Por exemplo, desenhar aqui para você ver como eu sou. Podemos ver aqui o caso, né, de um ser pluricelular aqui. O ser humano, né? Veja que é igualzinho uma pessoa aí. Olha, uma pessoa, olha só, do mesmo jeito aqui, um ser humano. Aqui a orelha, aqui é o nariz, e aqui o sol, pronto, aqui um ser humano, né? Outro exemplo seria isso aqui, ó. Um jumento, né? Um jumento é igualzinho idêntico, né? Vocês estão vendo aqui, ó, idêntico, ele não tem o que fazer, não. Então, ele é um ser pluricelular. Por que pluricelular? Porque apresenta mais de uma célula, né? Isso, Ellen, Samile. Então, veja Samile que foi idêntico, ó, tá vendo? O jumento aqui, mesma coisa que você tá vendo na foto do jumento, olha só, tá vendo? Então, isso aqui nós temos os seres unicelulares e os seres pluricelulares, certo? Unicelulares apresentam uma única célula, pluricelulares apresentam mais de uma célula, né? Então, dando continuidade, nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Por exemplo, como é que ocorre então a reprodução com as bactérias, né? Vamos ver aqui como é que ocorre essa reprodução asexuada com as bactérias. Deixa eu tirar isso aqui para a gente não confundir, certo? Então, eu tenho, por exemplo, a bactéria que apresenta uma reprodução assexuada. Então, as bactérias elas vão se reproduzir da seguinte maneira, né? A bactéria ela vai se divide em duas, né? A bactéria ela vai se dividir em duas bactérias, essas duas se dividem em mais outras e assim por diante. Essa bactéria aqui, ó, e ela sai com o mesmo material genético dessa bactéria aqui, ó, primeira, certo? Então as bactérias elas se reproduzem rapidamente, elas se dividem, né? Elas simplesmente vão se dividindo e elas se dividem formando novos seres, né? Que nós temos, por exemplo, uma bactéria, tá vendo? Isso aqui é uma bactéria. Então essa bactéria ela se divide no meio, certo? Aí forma uma parte para cá, outra para cá. Aí essa que tem aqui vai se dividir mais em duas, essa daqui mais em duas e assim por diante. Então as bactérias elas são unicelulares, reprodução do tipo assexuada, né? Como é que é essa reprodução? Elas vão se dividir no meio, tranquilo? Então essa reprodução assexuada que acontece justamente com as bactérias. As bactérias, é importante saber que além dessa maneira, existe um tipo de reprodução, né, que acontece com as bactérias, que é chamada de conjugação. É outra maneira, da forma de a bactéria se reproduzirem. Como assim? Vocês viram que eu falei sobre, eu tenho uma bactéria e aqui eu tenho outra bactéria, né? Essa bactéria aqui, ela passa, né, material genético para essa bactéria aqui, deixando essa aqui totalmente resistente. Então, quando acontece isso, eu vou chamar isso aqui de reprodução assexuada do tipo conjugação. Se eu perguntar lá no exercício que eu vou passar para vocês, explique o que é uma reprodução do tipo conjugação. Então, você vai dizer que uma bactéria, passa o material genético para outra bactéria, deixando essa segunda bactéria, né, vou colocar 2 aqui, essa segunda bactéria totalmente resistente, certo? Então, é isso. Outra coisa interessante para dizer, eu esqueci de falar no início, é que, olha,
O material genético de uma bactéria, que é o DNA, esse aqui é o material genético chamado de DNA, ele fica disperso no citoplasma, tá? Ele não tem uma membrana que venha cobrir isso aqui. Não tem, não. No caso das outras células, ela tem o núcleo que protege, né? Já para as bactérias, não tem. Esse material fica disperso aqui, ó, espalhado no citoplasma. Então, não tem nada que venha proteger ele aqui, não. Ele fica disperso, certo? É tanto que elas são chamadas de seres procariontes, porque não tem essa película que protege aqui. Tranquilo? Ok? Então, essa forma de reprodução da bactéria, chamada de conjugação, é justamente isso, quando uma passa o material genético para outra bactéria. Tranquilo aqui. A bactéria, pessoal, elas têm suas importâncias, né? No planeta, ela tem sua importância, porque elas são importantes porque elas decompõem a matéria orgânica. Elas decompõem a matéria orgânica, né? Como assim? Por exemplo, elas conseguem... Um animal quando morre, por exemplo, né? Um animal morreu, aquele animal vai ser todo decomposto, né? Aquela matéria orgânica vai ser toda decomposta, né? E quem faz isso é justamente as bactérias, né? Uma casca de uva, casca de banana, as bactérias junto com os fungos, né, que nós veremos posteriormente, eles ajudam a fazer essa decomposição da matéria, certo? Então, ela tem essa importância no nosso planeta porque ela vai justamente decompor essa matéria orgânica. Mas também as bactérias, elas são causadoras de doenças, né? Existem várias doenças causadas por bactérias. Garganta quando está inflamada, é bactéria na garganta. Quando a pessoa sofre um corte que fica lá vermelho, com aquele pus, aquela ali é a ação das bactérias, né? Assim como também tem outras bactérias que agem no organismo, causando doenças. Então, é extremamente perigoso nesse caso também. Tem a sua importância, assim como ela também tem os seus malefícios, certo? Toda vez que a pessoa tiver com alguma doença, algo com relação a que tem a ação de bactéria, ela tem que tomar justamente o antibiótico para combater essas bactérias. Já, já no caso dos fungos, esse é um outro grupo de seres vivos, os fungos, pessoal, eles também têm sua importância, né? Os fungos, eles não podem se locomover, né? Ele não tem como se locomover. Então a pessoa diz assim, tá, tudo bem, se os fungos não podem se locomover, então como é que eles vão se reproduzir? Então os fungos, eles se reproduzem da seguinte maneira. Ele apresenta fungos apresentam umas células microscópicas, né, chamadas de esporos. Esses esporos, que são células pequenininhas, né, eles são levados pelo vento, né, caindo em uma matéria orgânica. Quando ele cai na matéria orgânica, vamos dizer que isso aqui seja um pão, né? Pão. Aqui seja uma fatia de bolo. Então, quando ele cai nessa matéria orgânica aqui, ó, né, ele vai começar a se proliferar, ele vai começar a se multiplicar. Quando esses esporos se multiplicam, ele forma o que a gente chama de ínfas. Essas ínfas são os filamentozinhos, né, que depois disso aí vai ser gerado um novo fungo nesse pão. Se você deixar um pão lá no armário alguns dias, quando você for olhar, esse pão vai estar com uns bolores pretos, né? E se você puxar o bolo, por exemplo, se você deixar quem gostar aí de bolo da moça, aqueles bolos, né? Se você deixa o bolo um certo tempo fora da geladeira, em determinado lugar, quando você for olhar, você vai observar, você puxa ele assim, ó, é como se fosse uns fiozinhos. Aquilo ali é ínfas, né? Aquilo ali é a ação dos fungos, certo? E aquilo ali vai gerar um novo fungo, né? São filamentos, né, que vai gerar um novo fungo e aquele fungo vai decompor aquela matéria orgânica. Vai decompor aquilo ali, estragar o bolo, né? Ou o pão, enfim. Então, os fungos, eles não têm como se locomover, então eles se reproduzem dessa maneira, né? Tem fungos unicelular, que eles podem ser unicelular ou pluricelulares. Existem os que são
Existem os que são unicelulares e existem também os pluricelulares, tá? Os fungos são as duas coisas. E também tem uns fungos que apresentam reprodução sexuada e outros reprodução assexuada. Nesse tipo aqui, ó, no caso dos esporos, que são as leveduras usadas... Não, aliás, nesse fungo aqui, eles têm reprodução do tipo assexuada. Ou seja, o fungo ele vai produzir pequenas células, assim, né, chamada de esporos. Esses esporos são levados pelo vento para um determinado lugar. E quando esses esporos, essas células microscópicas, caem na matéria orgânica, ele começa a se multiplicar, gerando novos fungos. Ok? Tranquilo? Ah, professor, quer dizer que ele só vai ser gerado um novo fungo quando ele cai na matéria orgânica? Exatamente. Não necessariamente seja um bolo, né? Não necessariamente que seja um pão, mas desde que seja matéria orgânica, que tenha açúcares, enfim, algo para ele decompor. Então ele vai gerando ali novos fungos, depois o vento vai levando para outros lugares, certo? Mas ele vai multiplicando dessa maneira. Então, os fungos ele é utilizado justamente também na alimentação, para fazer pão, por exemplo. O pão é feito através de um fungo, né? Assim como outros alimentos também usa-se fungos para fazer isso. Agora, claro que esse fungo é a levedura, né, por exemplo. A levedura, que é utilizada para fazer o pão, né, é um tipo de fungo benéfico, né? Isso aí não vai causar problema nenhum para o nosso organismo. E, além disso, pessoal, é importante lembrar que os fungos também têm a função igual às bactérias. Eles são chamados de faxineiros da terra, né? Por quê? Porque ele também decompõe a matéria orgânica, muito importante. A matéria orgânica ele vai decompor, né? Se por exemplo, você aquela casca de banana, o resto de frutas, de verdura aqui na sua casa, quando joga fora, aquele material vai ser decomposto justamente pelos fungos, né? Ele decompõe aquilo ali, transforma aquilo ali em nutriente para as plantas, né? As plantas vão ficar extremamente... por exemplo, se eu tenho aqui, vamos dizer, isso aqui é uma casca de banana, né? Isso aqui é uma casca de cebola, um resto de tomate, né? Não é muito igual não, mas dá para entender. E aqui eu tenho uma árvore, né? Aqui eu tenho uma planta. Então eu pego isso aqui, ó, eu pego isso aqui, a casca da banana, eu pego aqui a cebola, a casca da cebola, a casca da tomate e jogo aqui, ó. Quando eu coloco aqui no pé da árvore, esse material aqui, eles vão decompor. Os fungos vão fazer esse trabalho, vai decompor essa matéria orgânica aqui, transformando em vitaminas, né, em nutrientes, justamente para a planta ficar sadia, ficar bonita, né? Então, ele decompõe, os fungos vão decompor, fazendo esse papel, e as plantas vão ficar, né, sadias, vão ter mais nutrientes no caso, para elas permanecerem ali verdes, enfim, produzirem fruto, se for uma frutífera posteriormente. Mas também tem fungos que causam doenças, por exemplo, né? Tem alguns fungos causadores de doenças. Por exemplo, tem a micose, né? O pé de atleta, que é chamado de frieira, é causado por um fungo. Certo fungo, ele causa isso aí, é prejudicial, você tem que passar uma pomada, enfim, tem que ir no médico para usar algum tipo de medicamento para combater isso aí. Então, ele tem a sua importância, mas também eles causam, assim como as bactérias, pode causar doença também, certo? Então, essa reprodução dos fungos, ela acontece dessa maneira, no caso. Já a reprodução, já nós podemos ter também, nesse caso aqui, ó, reprodução assexuada em plantas e animais, né? Entendeu? Até aqui, pessoal, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui Ana Clara Barbosa. E aí, Ana Clara, tá entendendo até aqui? Ana Caroline, entendeu, Ana Caroline? Deixa eu ver quem, Maria da Vitória. Deixa eu ver quem mais, Maria Laura. E aí, Laura, tá entendendo? Tá compreendendo essa parte aqui? Tá tranquilo? Yasmin, Samênia, né, Samênia? Tá compreendendo direitinho? Sabrina Narri. Tá entendendo? Sabrina direitinho? Tranquilo? Edivânia, Maria Eduarda Medeiros, Samuel de Souza, Alan, tá entendendo? Alan direitinho? Dá para compreender isso aqui, né? Isso aqui é mais uma revisão do que a gente já viu.
Adriano, Alessandro. Tá tranquilo, não é isso aqui? Então vamos embora. Outra coisa, então, reprodução assexuada em plantas e animais. Então, como é que nós podemos ver? Essa reprodução assexuada ela pode ocorrer em alguns invertebrados, como, por exemplo, as planárias, né? Deixa eu colocar aqui as planárias. As planárias ela pertence ao grupo dos platelmintos, né? As planárias pertencem ao grupo dos platelmintos. E essas planárias, elas são mais ou menos como se fosse uma bactéria, assim, ó, né? O formato aqui só para dizer. Então, ela se divide assim, no meio, se divide, formando duas novas planárias, com material idêntico à primeira. Ou seja, o material idêntico dessa aqui, o DNA, é igual a essa daqui. O material idêntico, o material genético dessa daqui também é igual a essa daqui. Certo? Então, essa reprodução assexuada que ocorre com as planárias, ela vai chamar também de bipartição, né? Algumas pessoas podem chamar também de bipartição, porque, ou seja, ela divide no meio, formando dois novos seres, né? E também a reprodução assexuada, ela pode ocorrer também com os quinidários, né? Quinidários. Por exemplo, nós temos as hidras, né? Hidras. As hidras, elas pertencem ao grupo dos quinidários, né? Eles são mais ou menos assim, ó. Ser vivo assim, aí que eles botam um broto, né? Que são uma multiplicação de células. Esse broto ele vai deslocar, formando um novo ser vivo, né? Saindo daqui com material totalmente idêntico ao primeiro, ao pai ou à mãe, né? Que ser chamado aqui, ó. Então, nos quinidários, né? As hidras, eles também apresentam reprodução assexuada. Nesses quinidários, esse prolongamento surge aqui um pequeno broto, né? Uma pequena multiplicação de células, uma multiplicação de células, surge uns brotos, esse broto ele pode ficar aqui ou pode sair do corpo da mãe, mas geralmente a maioria das vezes ele sai, certo? Nós podemos ver também que esse tipo de reprodução assexuada acontece também com os poríferos, né? Como, por exemplo, as esponjas. Também acontece esse tipo de reprodução sexuada. Vou mostrar para você aqui um exemplo, para você compreender melhor, né? Nós temos aqui, ó, deixa eu ver que você compreendeu, ó, reprodução sexuada por brotamento, né? O que seria isso? Aqui seria uma esponja marinha, isso aqui de cima, né? Pertence ao grupo dos poríferos, né? Então veja aqui, eu tenho uma esponja aqui, ó. Ela aqui houve um prolongamento, uma multiplicação de células, né? Ficou aqui um pequeno brotinho. Esse brotinho se desloca do corpo, né, da mãe, formando aqui outro, formando pequenininho. Daqui a pouco ele está grande novamente. Esse tipo de reprodução é chamado de assexuada, certo? Aqui nós temos a hidra, né? Pertence ao grupo dos quinidários. Então nós veja só, que eu tenho uma, aqui já começou a multiplicar, pequenininho, ó. Aqui começou a crescer, ó, um brotinho aqui. Se você dá para enxergar aí, ó. Depois aqui, ó, ele saiu, né? Aqui, ó, formando, depois outro aqui, ó. Depois nesse outro aqui já foi nascendo outro aqui, ó. Outro prolongamentozinho. Daqui a pouco isso aqui vai ser deslocado, formando outro e assim por diante. Certo? Então, a reprodução tipo sexual. Veja só aqui, ó. Esse exemplo na hidra, né? Bem direitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui. Aí você vê que aqui é que tá crescendo mais. Cresceu um pouquinho mais. E aqui ele já saiu do corpo da mãe. Tá vendo? Então, esse tipo de reprodução aqui é reprodução do tipo assexuada, certo? Além disso, além desses animais aqui, desses seres invertebrados, nós podemos encontrar também a reprodução assexuada em algumas plantas, né? Plantas vão apresentar reprodução assexuada. Por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, como é que é a reprodução dela? A reprodução dela é do tipo assexuada. Você vai ter os pequenos caules, né, da cana-de-açúcar, você coloca lá na terra e ela vai crescer, vai nascer uma nova cana, vai crescer e assim por diante. Então, a cana-de-açúcar, né, é um tipo clássico de que acontece uma reprodução assexuada, certo? Assim como também alguns tubérculos, né? Tubérculos, como, por exemplo, a batata doce, a batata inglesa, eles também possuem reprodução do tipo assexuada. Então, mostrando aqui para você ver, novamente,
Aqui, ó. Aqui eu tenho a cana de açúcar, tá vendo? Isso aqui é o caule da cana. Quando eu coloco lá na terra, vai nascer uns desse tipo aqui, ó. Esse aqui vai trazer as mesmas características desse aqui, ó. Se você for analisar biologicamente, as características dessa cana aqui vai ser a mesma característica disso aqui, ó, genética, né? Vai trazer as mesmas características dele. Então, na cana de açúcar, por exemplo, em plantas, acontece a reprodução assexuada, seria justamente isso aqui. Eu coloco isso aqui, esses caules no solo, eles vão crescer, gerando isso aqui, ó. Tá? Então, aqui é a reprodução também do tipo assexuada. Outro exemplo que nós podemos destacar, né, como eu estava falando dos tubérculos, seria justamente isso aqui. Aqui nós temos, por exemplo, a batata doce, né? Batata doce também é um exemplo de reprodução assexuada, né? Batata doce e também a batata inglesa, né? A batata inglesa ela vai apresentar o mesmo tipo de reprodução da batata doce, certo? Por exemplo, aqui, ó, nós temos a batata inglesa. Deixa eu ficar melhor aqui. Então, tanto a batata inglesa como a batata doce, reprodução do tipo assexuada. Tranquilo? Aprendeu isso aqui? Né? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Maria da Vitória. Hein, Dalva? Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver aqui. Sabrina. Né? Tranquilo por aqui. Aniele. Entendeu? Isso aqui direitinho. Cauane. José Otávio. Nada, tranquilo, né? Isso aqui dá para compreender? Beleza. Bom, então além disso aqui nós temos também, né, para encerrar, a reprodução sexuada em animais. Então nós sabemos que os animais se reproduzem de forma sexuada e esses animais eles vão apresentar duas células, né, que são responsáveis por essa reprodução, que são chamados gametas, né? Chamado gameta masculino e temos também o gameta feminino. O gameta masculino chamado de quê? De espermatozoide. O gameta feminino é chamado de quê? Óvulo, né? Óvulo. Quando a união do espermatozoide com o óvulo, surge o que a gente chama de célula, ovo ou zigoto. Daí vai desenvolver um novo ser vivo. Tranquilo? Então, assim que acontece a reprodução sexual. Uma coisa interessante da gente ver aqui é o seguinte, é que existem dois tipos de fecundação. A fecundação externa e a fecundação interna. A fecundação externa, geralmente ela acontece o seguinte, tanto o macho como a fêmea, ele libera seus gametas na água. Esses gametas eles vão ficar muito susceptíveis a predadores, né? Nesse caso de fecundação aqui, a chance de sobrevivência é muito menor em relação à fecundação interna que nós vamos ver posteriormente. Então, por exemplo, se o macho na espécie, que geralmente isso aqui acontece mais na água, né? Em animais que vivem em ambiente aquático, né? Como, por exemplo, os cnidários, os peixes, os anfíbios e assim por diante. Então, eles vão liberar seus gametas na água, por exemplo, só que vai ficar susceptível para que os predadores venham e comam aqueles gametas, né? Então, a chance de sobrevivência aqui é muito pequena. Mas sobrevivem, professor? Sobrevivem. Muitos sobrevivem, né? Mas a chance é muito pequena de sobreviver, né? Então, nessa fecundação externa, a chance de sobrevivência é muito pouca, né, em relação à fecundação interna. Por exemplo, já na fecundação interna, né? Na fecundação interna, acontece o seguinte. Na fecundação interna, é o contrário. A chance de sobrevivência é muito maior em relação à fecundação externa. Por quê? Porque na fecundação interna, o desenvolvimento vai acontecer dentro do corpo da mãe, né? Nasce pouco, né? Nasce um pouco, mas a chance de sobrevivência é muito maior. Por exemplo, uma vaca, você vai comparar uma vaca, ela não vai ter 20, 30 bezerros. Não,
de maneira nenhuma, né? Mas o peixe vai ter não sei quantos filhotes que sobrevivem, né? Sabendo que em relação à fecundação interna, mas muitos deles morrem, né? Era para, por exemplo, se fosse contar a quantidade de um filhote de peixe, era para surgir, por exemplo, 1.000 filhotes de peixe pelos gametas que são lançados. Mas não chega nem a metade disso sobrevive, né? No máximo 50, vou colocando aqui hipótese, né? Hipótese, no máximo 50 peixinhos, né? Já na fecundação interna, porque acontece com os animais em geral, com os mamíferos, com esses aqui, ó. Esses aqui, na maioria deles, eles apresentam, todos eles apresentam fecundação interna, né? Aqui o porco, o gato, o boi, o macaco, enfim, todos apresentam fecundação interna, né? Mamíferos, em geral, o ser humano, fecundação interna. Então, na fecundação interna, a chance de sobrevivência é maior, porém, a produção é pouco. E nessa fecundação interna, nós podemos destacar o seguinte, nós podemos ter um destaque aqui, né? Podemos destacar os vivíparos, né? Os fecundação do tipo vivíparas. Vivíparos é aquele que acontece o seguinte, ó, o ser vivo formado aqui, ele vai desenvolver dentro do corpo da mãe, né? Ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, se alimentando justamente, né, do sangue, dos nutrientes contendo no sangue, né? Através do cordão umbilical,